Caramba, mas que legal, que bom. Pastor Lynn, welcome again. You have been blessing us so much. We are so grateful. Thank you. De nada. Thank you so much. Muito obrigado. My Facebook only allows me on my personal page 5,000 friends. O meu Facebook só me permite 5.000 amigos. And I know many of you have tried to friend me. E eu sei que muitos de vocês tentaram solicitar minha amizade. I had one spot left Mas this morning. tinha uma vaga restando essa And manhã. I gave it to Denise. E eu dei para Denise. I do have a public profile. It is Lynn House Ministries. Eu tenho perfil público que é o Lynn Hiles Ministries. You can go like that page and follow me. E aí você pode me seguir lá. And I can have as many friends there as I want. E aí lá todo mundo pode ser meu amigo. Pastor Gabriel told me I need to have an Instagram account. E o pastor Gabriel falou para mim que eu precisava de uma conta de Instagram. So when I get back to the US, I will set up an Instagram Então, account. quando eu voltar para os Estados Unidos, eu vou criar uma conta de Instagram. Let me say that we are deeply grateful for the opportunity to share in this great house. Deixa eu dizer que eu estou extremamente grato pela oportunidade de poder compartilhar nessa casa. And to Pastor Fragali and his wife E Denise, pelo pastor Fragali e a Denise. I say obrigado. And to all the great people of this house who have served. E todas as pessoas maravilhosas aqui dessa igreja que serviram. The level of excellence of this house is unparalleled. O nível de excelência aqui nessa igreja não tem igual. From the time you enter the gate until you leave, it is excellent. Desde o momento que você passa lá pelo portão até o momento que você deixa essa igreja é um nível de excelência sem igual. The reason I shared so many things on my Facebook E o motivo que eu estou compartilhando tudo isso no Facebook is because I want the people of the USA to wake up and act like é this. que eu quero que o pessoal lá nos Estados Unidos acorde e comece a agir dessa forma. Amen. From everyone who served, from George who drove me, Para todo mundo que serviu e até o pastor Jorge que tem sido meu motorista and who I made into a lamb, e que eu tornei ele num cordeiro and I made him say, e eu "Bah." fiz ele fazer bé. Thank you, George, Obrigado, Jorge. and to Mauricio too. E ao Maurício 2. Thank you, Obrigado yes, for interpreting for me. por I interpretar. know it is difficult. Eu sei que é difícil. So thank you to all of you who served. Então, obrigado por todos que serviram. I hope I get to return again one Eu day. espero que eu possa voltar algum dia. Amen. I will say in the words of my favorite preacher, E eu vou dizer, segundo a palavra do meu pregador preferido: if you see me go, se você me vir ir, I will come again someday. é que eu vou voltar algum dia. The same cloud that receives me A mesma nuvem que me recebe, will bring me back again. a mesma multidão que me recebe também vai me trazer de volta. Except I have to use an airplane. Só que eu tenho que ir de avião. Amen. I want to also say thank you to Pastor Gabriel and his father Andre, Apostle Andre Eu queria Manzoni, agradecer também ao pastor Gabriel e o for apóstolo bringing us André to Brazil the first por time, nos trazer ao Brasil pela primeira and to their vez great church in e Brasilia. pela igreja maravilhosa que eles têm lá em I Brasília. love you. Eu amo vocês. You are my friends for life. Vocês são meus amigos para a vida. Thank you for coming with me this time. Obrigado por terem vindo comigo aqui. Let's get in the Word. Vamos mergulhar na palavra de Deus. I was thinking last night when I preached, E eu estava pensando ontem à noite quando eu preguei, I said whenever the young lions will go back and take their place on the rock, e eu disse, a partir do momento que os leõezinhos voltarem para a rocha e tomarem o seu lugar, it will start to rain. vai começar a chover. When I woke up this morning, E quando eu acordei the de clouds manhã, were in the sky. tinha nuvem no céu It was starting to rain. e estava começando a chover. How many signs do you need Quantos sinais você precisa in order to believe? para crer? The young lions are waking up. Os leõezinhos estão acordando. It's a good day. Hoje é um bom dia. We are moving forward E a gente está avançando in grace. na graça. The text I want to take this morning is from 1 Corinthians 1, or 1 Corinthians 10, verses 1 through 11. E o versículo que eu quero ler essa manhã é em 1 Coríntios 10, de 1 ao verso 11. E diz o seguinte: irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu há muito tempo atrás,
quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo e foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. What I want to share with you this morning E o que eu quero compartilhar essa manhã is that everything that happened to the children of Israel under é que Moses, tudo o que aconteceu com os filhos de Israel debaixo de Moisés, the book of Corinthians says was an example. o livro de Coríntios fala que foi um exemplo. It was an example for the church in the first century especially. Foi um exemplo para a igreja primitiva no primeiro século, principalmente. But not only the church of the first century, Mas não só a igreja do primeiro século, these are powerful examples to us. são exemplos poderosos para nós. Because all through the scriptures there's this incredible Exodus paradigm. Porque pela escritura inteira tem esse paradigma de êxodo. And especially in the New Testament, E principalmente no Novo Testamento, there is an Exodus theme. tem um tema sobre o êxodo. But under Moses, they were leaving a physical bondage. E debaixo de Moisés, eles estavam sendo libertos de uma escravidão física. And in the New Covenant, they are leaving a spiritual E bondage. na nova aliança, a gente está sendo liberto de uma escravidão espiritual. In Revelation chapter 11, verse 8, Em Apocalipse capítulo 11, versículo 8, it says, "And their dead bodies will lie in the street of the great city, diz que os corpos deles vão estar jogados na grande cidade, which is spiritually called Sodom and Egypt, where also our Lord was que crucified." espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. It said our Lord was crucified Diz que o nosso Senhor foi crucificado in the city na cidade, which is spiritually called que é espiritualmente Sodom and Egypt. chamada de Sodoma e Egito. Now, if you think about this verse, Agora, se você pensar nesse versículo, our Lord was not crucified in Sodom or Egypt. o nosso Senhor não foi crucificado nem em Sodoma nem no Egito. Our Lord was crucified in Jerusalem. Nosso Senhor foi crucificado em Jerusalém. But the Holy Spirit was identifying Mas o Espírito Santo estava identificando what was a spiritual Egypt. o que era o Egito espiritual. Because what was happening was he was about to deliver them Porque o que estava acontecendo é que ele estava prestes a libertá-los from an old covenant de mentality uma mentalidade da antiga aliança that made them que slaves. os fazia ser escravos. In the old covenant were slaves, in the new covenant were sons. Na antiga aliança nós somos escravos, na nova aliança nós somos filhos. And he was trying to get them to lose their slave E ele mentality. estava tentando fazê-los perder a mentalidade de So escravo. everything that happened to them in the New Testament Então tudo que aconteceu com eles no Novo Testamento can be a powerful picture of another Exodus. pode ser uma poderosa imagem de um novo êxodo. It is not an accident that when Moses died in the book of Joshua, Não é um acidente que quando Moisés morreu no livro de that Josué, he was replaced by Joshua. de que ele foi substituído por Josué. Joshua is the Hebrew name Jesus. Josué é o nome em hebreu de Jesus. And the book of Joshua says, Moses, my servant, is dead. E o livro de Josué fala: Moisés, meu servo, está morto. Arise now and get ready to cross over into the promised land. Levante-se e se prepare para cruzar para a terra prometida. Moses brought you out with a rod. Moisés trouxe vocês
pelo cajado. But Joshua was going to bring you in with a mercy seat. Mas Josué vai trazer vocês para dentro da terra com o assento de misericórdia. There has to be a change in the way we think. Tem que haver uma mudança na maneira com que pensamos. And all through these scriptures, E por todas as you can see escrituras, powerful parallels. você vê paralelos poderosos. When the children of Israel left Egypt, they were killing the young babies. Quando o pessoal, o Israel deixou o Egito, eles estavam matando bebês, crianças. When Jesus was born, Mas quando Jesus nasceu, they were killing all the male children. eles também estavam matando crianças recém-nascidas. When God called Israel out of Egypt, Quando Deus chamou Israel para fora do He Egito, said, Israel is my firstborn, Ele disse que Israel é o meu and primogênito. out of Egypt have I called my son. E do Egito eu chamei o meu filho. When Jesus is going down into Egypt, E quando Jesus está indo para o Egito, because the Holy Spirit told his father to take him to Egypt until the death of Herod, porque o Espírito Santo falou para o pai dele levá-lo para o Egito até que they Herodes morresse. went down into Egypt. Então eles foram para o Egito. And the New Testament says this about it. E o Novo Testamento fala o seguinte a respeito. It said they went down into Egypt Falou que eles foram para o Egito so that the scripture might be fulfilled. para que as escrituras se cumprissem. Israel is my firstborn, Israel é o meu and primogênito. out of Egypt have I called my son. E do Egito eu tenho chamado o meu filho. Jesus is the real Israel of God. Jesus é o verdadeiro Israel de He is Deus. the seed to whom the promise was made. Ele é a semente para que a promessa foi And if feita. we are in him, E se nós estivermos we are nele, partakers of a new covenant, nós somos protetores de uma nova aliança. because the new covenant is with the house of Israel. Porque a nova aliança é com a casa de Israel. And we are part of the house of E Israel nós somos parte da casa de by virtue Israel of our new birth. pela virtude de que nós And nascemos de so novo. we are a part of an Exodus. Então nós fazemos parte de um But this êxodo. time we're coming out of law into grace, Mas dessa vez nós estamos saindo da lei para a out of graça bondage into freedom. e de escravidão para a And liberdade. so everything that you see in Egypt, Exodus, Então tudo que você vê no êxodo de is a Egito picture of Jesus. é uma imagem de Jesus. They started out by leaving by the blood of a spotless lamb. Eles começaram saindo através do sangue de um cordeiro perfeito. In the new covenant, Jesus is the Lamb of E na God. nova aliança, Jesus é o cordeiro de John the Deus. Baptist said, right there's the Lamb of God who takes away the sin of the world. João Batista falou: eis o cordeiro de Deus que tira And o he pecado do introduces the mundo. Lamb. He introduces the E ele Lamb. introduz o cordeiro. He's saying another Exodus is about to take E ele está place. dizendo: tem um outro êxodo prestes a When acontecer. they left Egypt, Quando eles deixaram o Egito, they came to the Red Sea. eles chegaram até o Mar Vermelho. When they come to the Red Sea, Quando chegaram no Mar Vermelho, they are baptized into Moses eles são batizados em Moisés into the sea. no mar. And the scripture tells us that in the New Testament. E as escrituras falam isso no Novo Testamento. And exactly 50 days after they left Egypt, E exatamente 50 dias depois deles deixarem o Egito, they are at the foot of Mount Sinai. eles estão ao pé do Monte Sinai God comes down in a cloud, e Deus desce numa nuvem. and he's excited to make the people a nation of E priests. Deus está animado de fazer do povo uma nação de He said, sacerdotes. they're going to be to me a people. E ele falava: eles vão ser para mim um povo, I'm going to be to them a God. e eu vou ser para eles um I'm Deus, going to have personal relationship with all of my e eu people. vou ter um relacionamento pessoal com todos I'm going to eles. walk with them. Eu vou andar com I'm going to eles. be with them. Eu vou estar com I'm eles. going to be their father. Eu vou ser o pai deles. And what they said, E o que eles when disseram God came down on the quando mountain, Deus desceu na it was montanha, so terrible was the sight que a visão era tão that Moses terrível said, I fear and quake. que Moisés falou: eu tô tremendo de medo. And the people said, E o povo disse: we're afraid of him, Moses. nós estamos com medo dele, You go Moisés. talk to him. Você que vai falar And com whatever he ele. says to you, E o que quer que ele diga para We você, will do it. a gente vai fazer. and if we do it, E se nós it will fizermos, be our vai ser a righteousness. nossa That's justiça. the wrong answer. E essa é a resposta errada. God wanted personal relationship. Deus queria um relacionamento pessoal. He wanted to make them a whole nation of priests. Deus queria fazer uma nação inteira de But they sacerdotes, forfeited a personal relationship mas with eles God abdicaram de um relacionamento pessoal for a com Deus mediator system. pelo um sistema de mediador. And Deuteronomy 5 said, E Deuteronômio 5 when I diz: heard you say in your tents quando eu ouvi vocês We're dizendo afraid of him. na tenda de vocês that que this vocês was estavam not com the medo de covenant mim, I wanted to give them. essa não era a aliança que eu queria dar I para wanted to vocês. bring them out on the basis of the Abrahamic covenant. Eu queria trazer vocês com base na
aliança de Abraão. And I wanted to make a whole nation of priests E out eu of it. queria fazer uma nação inteira de But sacerdotes. the only thing the Abrahamic covenant required was faith. E a única coisa que a aliança de Abraão exigia era fé. And God brought them out by faith E Deus os trouxe para because fora of his pela promise to fé Abraham. por causa da promessa a Abraão. And the people said, we don't want that kind of a E covenant. o povo disse, a gente não quer esse tipo And de God said, aliança. if you don't want personal relationship with me, E Deus falou, então, se você não quer um relacionamento send pessoal Aaron and his comigo, sons up the mountain. manda Arão e os seus filhos para o And I have monte. to give them rules. E eu vou dar para eles regras. Because if you don't have a relationship, Porque se você não tem um relacionamento, you have to have rules. você tem que ter regras. And the less relationship you have, E quanto menos relacionamento você the tiver, more rules you have to have. mais regras você tem que And ter. so on the Mount of Sinai, Então no Monte do Sinai, God gave them the law. Deus deu a lei. Exactly 50 days after they left Egypt. Exatamente 50 dias depois deles saírem do Egito. And the moment God gave them the law, E no momento que Deus deu a lei, 3,000 people died. 3.000 pessoas morreram. Because where there is no law, Porque onde não há lei, there is no offense. não há ofensa. But where the law comes, Mas aonde a lei then chega, God became their punisher. então Deus se torna o castigador. He kept his side of the covenant bargain. Ele manteve o lado dele He did not want da to be their aliança. punisher. Ele não queria ser o He castigador. wanted to be their husband. Ele queria ser o marido. He wanted to have a Ele relationship queria with ter um them. relacionamento But com ele. because this was the covenant they wanted, Mas porque essa era a aliança que eles they queriam, called the covenant curses on themselves. eles chamaram a maldição da aliança para cima de And si they would mesmos. say, you are cursed if you do this. E eles diziam, você vai ser amaldiçoado se fizer And the isso. people would say amen. E o povo dizia, amém. And if you're cursed if you do that, E você vai ser amaldiçoado se and the fizer people would aquilo. say E o amen. povo dizia, You're amém. cursed if you do this. Vai ser amaldiçoado se And the fizer people aquilo. said E amen. o povo disse amém. But in the next chapter, when God gave the blessing, Mas aí no capítulo seguinte, quando He Deus deu a I'm bênção, going to bless you in the city. disse, eu vou te I'm gonna abençoar na bless you in the cidade, field. eu vou te abençoar no I'm campo, going to bless your kids, eu vou your abençoar cows, as suas and your crianças, as calves. suas vacas e os seus bois. And nobody said amen. E ninguém disse amém. There's not one amen to the blessing. Não tem um amém para a It bênção. always amazes me how quick people are to shout amen when you preach curses. Sempre me impressiona o quão rápido as pessoas estão dispostas a gritar amém quando você prega maldição. They would shout if you preach sin consciousness. Eles vão gritar amém se você pregar a consciência do pecado. But nobody wants to shout amen when you say blessing. Mas ninguém quer dizer amém quando você diz bênção. But in Christ, all of God's promises De que em Cristo todas as promessas are yes são and- sim e Somebody say amen. alguém diz amém. We are in a new covenant, Estamos na nova aliança and there is no curses. e não existe nenhuma maldição. In the old covenant, Na antiga aliança, God says, "Thou shalt, Deus disse Thou shalt você deve, não Thou deve, shalt, você deve, thou shalt not." você não deve, Thou shalt, você deve, thou shalt você not. não deve. In the new covenant, E na nova God aliança, says, Deus diz, "I will, eu é que I vou, will, eu é que vou, I will, eu é que vou, and I will." e eu é que vou The fazer. old covenant Na antiga was aliança, about what you did, era a respeito do que você deveria and fazer, the new covenant e is na about nova what God aliança, did. é sobre o que Deus faz. And when we come into the new covenant, Quando a gente entra na nova God aliança, begins to restore a new covenant Deus começa a restaurar a nova with aliança, personal relationship to com everyone. um relacionamento pessoal com cada um Because de the nós. Apostle Peter said, Porque o apóstolo Pedro disse "You're a chosen que generation. você é uma geração escolhida, You are all a royal priesthood, vocês são todos You sacerdócio are a real, holy nation, vocês são uma nação that you can santa, show forth the praises para que você possa declarar of os him who has called louvores you out of darkness daquele que te chamou das into trevas his marvelous light." para a sua gloriosa luz. Hallelujah. Aleluia! When they left Egypt, Quando eles deixaram o Egito, they were delivered by the blood, eles foram liberados pelo sangue, and they were libertos pelo delivered by the sangue, water, e eles foram libertos pela água, and then they come to the foot of Mount e Sinai. eles chegam no pé do Monte Sinai, Exactly 50 days later. exatamente 50 dias depois. And when they came to Mount E Sinai, quando eles chegaram no Monte Sinai, 3,000 people dropped dead. 3.000 pessoas In the morreram. New Testament, Mas no Novo Testamento, the night before Jesus was crucified, na noite anterior a que Jesus foi he crucificado, said, "With great desire have I desired to eat this Passover with you." ele disse, com grande desejo eu tenho ansiado comer dessa Páscoa com vocês. Because he knows this is the last time they will ever have to kill a physical lamb. Porque eles sabem que essa é a última vez que eles vão ter que sacrificar
sacrificar um cordeiro físico. That in the morning he will be the final De que sacrifice. na manhã Jesus seria o cordeiro And there final. will be no more sacrifice for E sin. não haveria mais sacrifício pelo He will pecado. be the ultimate Ele sacrifice. seria o sacrifício And so último when pelo he is pecado. eating communion with them, Então quando ele está ali participando da ceia He's com saying eles, to them, ele está dizendo para eles: tomorrow we start another Exodus. amanhã a gente começa um novo êxodo. The blood is going to deliver O us. sangue vai nos libertar. It's going to deliver us from the bondage Vai nos libertar da of the escravidão, old covenant. da antiga aliança. Because Moses gave you the law, Porque Moisés deu para vocês a but lei, grace and truth came by mas Jesus graça e Christ. verdade veio por Jesus Moses Cristo. brought you out Moisés trouxe vocês with a rod, com cajado, but I'm going to bring you in with a mercy mas eu seat. vou trazer vocês com o assento And de so they begin misericórdia. an Exodus. Então eles começam um novo êxodo. And everything about his life was an Exodus. E tudo a respeito da vida de Jesus era a respeito de um êxodo novo. And after he was crucified, E assim que ele foi crucificado, the lamb was slain. o cordeiro foi sacrificado. Exactly 50 days later, E exatamente 50 dias depois, they are in an upper room. eles estão no salão superior. In the Old Testament, they were 50 days after they left Egypt. E no Antigo Testamento era 50 dias depois de deixar o In the New Egito. Testament, they're 50 days after Jesus is No crucified. Novo Testamento, 50 dias depois de Jesus ser It is the crucificado. day of Pentecost. É o dia de The Pentecoste. day of Pentecost means 50 E o dia de Pentecoste quer dizer 50, because it was 50 days after the Passover. porque foi 50 dias depois da Páscoa. This time, the glory cloud came down in an upper room. Dessa vez a nuvem de glória desceu num quarto, numa This time, sala. God didn't give them rules on rocks. Dessa vez Deus não deu regras em This pedra. time, He gave them the Holy Ghost. Dessa vez Ele deu o Espírito Santo. So that the Holy Ghost is to the new covenant Para que o Espírito Santo seja para a nova aliança, what the law was to the old o covenant. que a lei era para a antiga And if aliança. the Holy Ghost can't make you behave, E se o Espírito Santo não consegue fazer você se all comportar, the rules you want won't help you. muito menos qualquer outras regras que você possa querer. But what I find incredible E o que eu acho incrível is that 3,000 people, é que 3.000 pessoas, the same amount of people that died in Egypt, o mesmo número de pessoas que morreu lá no in the Egito, book of Acts, 3,000 people, agora no livro de Atos, 3.000 were added to the pessoas church. foram adicionadas à I igreja. said, why is that? E eu perguntei, por que isso? He said, because under the old covenant, E Deus falou, porque na antiga aliança, the letter kills. a letra mata. In the new Na covenant, nova the aliança, Spirit gives you o life. Espírito te dá vida. Hallelujah. Aleluia. The book of Hebrews O livro de Hebreus is a whole book é um livro about inteiro what's better about the new covenant sobre than the old sobre covenant. aquilo que é melhor da nova aliança em comparação com a antiga aliança. There's better blood, Tem um sangue there's a melhor, better priesthood, tem um melhor there's sacerdócio a better melhor, tabernacle, tem um tabernáculo there's melhor, better faith, tem fé melhor, there's better promises, tem promessas there's a better melhores, city. tem uma cidade melhor. Everything about it is better. Tudo a respeito da nova aliança é melhor. And is written to Hebrews. E foi escrito a Hebreus. It is written to Hebrews because the title of the book, Hebrews, E foi escrito a Hebreus porque o título do livro é the word Hebreus. Hebrews comes from a word that means the crossover. E a palavra hebreu significa uma palavra que fala sobre passagem. I believe I'm talking to a group of people who are crossing over. E eu creio que eu estou falando com um grupo de pessoas que está passando. You have eaten the lamb. Você já comeu do cordeiro. And in Egypt, E no Egito, God told him put blood on the doorpost of the house. Deus falou, coloca sangue na porta das suas And then casas. take the lamb inside the house. E aí traz o cordeiro para dentro da And casa. eat the lamb. E coma do Eat cordeiro. the whole lamb. Coma o cordeiro Just todo. don't eat the parts you want. Não só coma a parte Eat que você the whole quer. lamb. Coma ele todo. Eat the head, Coma da the cabeça, legs, das the pernas, insides. Eat das everything entranhas, about the lamb. de tudo a respeito do cordeiro. And what Coma. happened to me E o que aconteceu comigo? when I started to feed on Jesus, Quando eu comecei a me alimentar de on his Jesus, death, burial, and resurrection, na sua morte e ressurreição, when I got enough lamb in my stomach, quando eu comecei a ter cordeiro suficiente no meu estômago, eu levantei e I disse: can't live in this bondage anymore. eu não posso viver nessa escravidão I don't mais. care if it's religious bondage, Eu não tô nem aí se é escravidão de bondage to religião drugs or something else. ou escravidão a drogas ou qualquer outra You coisa. start feeding on the lamb, Você começa a se alimentar do and cordeiro you're going to leave whatever it is e you're in você vai bondage deixar to. qualquer coisa para Because trás. you were not born Porque você não nasceu to be a slave. para ser um escravo. You were born to be free. Você nasceu para ser And you were livre. born to be a son E você nasceu para ser um and an filho heir of God e um herdeiro de and a Deus joint heir with Jesus Christ. e um co-herdeiro com Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. The Lord said to me Deus falou comigo many years ago, muitos anos atrás. He said, you ate your way into this problem
You ate your way into this problem. Deus falou, você comeu, você entrou nesse problema comendo. You can eat your way out of it. Então você pode comer para sair também desse I said, problema. Lord, what do you mean? E eu disse assim, como assim, Deus? If you can eat your way out of this problem, Se você puder comer para sair desse I was problema, born for this. eu nasci para isso. I tell people this is not a belt. Eu digo para pessoas, isso aqui não é um It's cinto, a fence around a chicken graveyard. é uma cerca ao redor de um cemitério de galinha. So if you can eat your way out of the problem, Então se você pode comer para Amém. sair do problema, eu tô dentro. I said, Lord, what are you saying? E eu disse, o que você está dizendo? He said it started with an eating disorder in Eden's garden. E o Senhor disse, começou com uma desordem no âmbito da comida, lá no Jardim do Éden. When God said, don't eat this. Quando Deus falou, não coma disso. But you know the story. Mas você sabe a história. They ate their way into the problem. Eles comeram e abriram caminho para um The problema. problem is we still feed from the wrong tree. E o problema é que a gente se alimenta dessa mesma árvore errada. And the tree of the knowledge of good and evil E a árvore do conhecimento do bem e do mal just doesn't have evil on it. não tem só mal It nela, has good and evil. tem bem e mal And we nela. mostly do in church E o que a gente faz na igreja, is we put a little tree as an example in our church. e a gente põe na igreja uma And we árvorezinha put como um little exemplo, fruits on it. e a gente põe And we frutinhos write nela. names on it. E a gente escreve nomes And nela. we'll say on this tree, this is sin. E a gente fala This que is the stuff esse you don't want to do. é o fruto do pecado que This você is não quer the fazer. evil. Esse é o mal. And then we'll put good works on the other side E a of gente it. põe bons trabalhos, Good boas stuff, obras like do outro coming lado. to church. Como vir à igreja, Like praying a como lot. orar muito, Like giving an offering. como dar uma oferta. And we will say, E a gente diz, which do you want to eat? de qual você quer comer? And as a little kid, I would go up and say, I want to eat the good. E eu era pequeno e eu chegava pra frente e falava, eu quero comer da árvore do bem. And the Lord said to me, E Deus falou pra mim, the good on this tree o bom nessa will árvore kill you as quickly as the evil. vai matar tão rapidamente quanto o mal. Because you think it's your works. Porque você acha que são os seus That's gonna trabalhos, save you. as suas práticas que podem te You salvar. think it's your efforts that's going to Você do acha que é it. o seu esforço que vai That's fazer. the wrong tree. É a árvore errada. There's a completely different tree. Há uma árvore completamente That tree diferente. stands on Golgotha. E essa árvore está plantada That no tree, Gólgota. Jesus took a tree of death É essa árvore que Jesus pegou, a árvore da and morte, he made it a tree of e ele life. transformou em árvore de And vida. if we can feed from that tree, E se nós pudermos nos We alimentarmos will dessa árvore, understand. a gente vai entender that what the children of Israel understood o que os filhos de Israel when they entenderam. put the blood on the doorpost Quando eles puseram o sangue na and they took the porta lamb in the house. e trouxeram o cordeiro para dentro. We mistakenly preach A gente, sem querer, erradamente prega that the blood on the doorpost said to the death angel, que o sangue na porta disse ao anjo da morte, this house escapes. essa casa escapa. That's only partly true. Mas isso é só parcialmente verdade. What the blood on the doorpost said to the death angel O que o sangue na porta disse para o anjo da morte is not this house escapes. é não só que essa casa escapa, The death of the lamb said, a morte do cordeiro diz, this house did not escape. essa casa não escapou, The death of the lamb a morte do cordeiro was the death of the firstborn. foi a morte do And primogênito. your firstborn was Adam. E o seu primogênito era So his Adão, death was your death. então a morte dele é a sua It wasn't morte. substitutionary in the sense that he died Foi substituída no senso de que so ele that you morreu don't have to. para que você não He precisasse. died because you had to. Ele morreu porque você He precisava got back morrer. up from the dead E ele veio dos to give mortos you a resurrection life. para te dar uma So when ressurreição. we feed on that, Então quando você se we alimenta are disso, making an exodus. você está fazendo um We are êxodo. saying his death, Você está fazendo que a morte was dele my death. foi a minha morte. I am not in Adam any longer, Eu não estou em Adão I'm a mais, new creature. eu sou uma nova and I'm criatura. going to continue to feed on the E eu lamb. vou continuar a me alimentar do cordeiro. Because when God got ready to deliver the children of Israel from Egypt, Porque quando Deus se preparou para libertar o povo do Egito, Moses said, Moisés God, disse, what's the strategy? Deus, qual é a estratégia? God said, tell them, let's eat. E Deus disse, vamos comer. Let's eat some lamb. Vamos comer um cordeiro. When Jesus comes on the scene, E quando Jesus chega na it's the night cena, before his death. é a noite anterior à morte dele. What would you do the last night before you were to pass away? O que você faria na última noite This antes is da the sua last day morte? you're ever going to be on the planet. É a última noite que You você vai have your passar aqui nesse 12 you planeta. have your 12 disciples with you. Você tem seus 12 discípulos com você. What are we going to do? O que a gente vai fazer? Let's eat. Vamos comer. And he took the bread. E ele pegou o pão He said, this is my body. e ele disse, esse é o meu corpo. It was broken for you. Foi quebrado por vocês. He didn't just give it to the faithful guys. E ele não deu só para aqueles que eram fiéis a ele. Everybody at the table is going to leave him but John.
todo mundo naquela mesa vai And he looks at- deixá-los, menos João. He looks at Peter. E ele olha para He Pedro. knows Peter's going to fail. Ele sabe que Pedro vai falhar. He said, Peter, Ele diz, this Pedro, is my body. esse é o meu corpo. It was broken for you. Foi quebrado por você. Peter said, Lord, I'll die with you. E Pedro disse, Senhor, eu vou morrer contigo. he said, Peter, I know you think you can. E Jesus falou, Pedro, eu sei que você acha que você But consegue, before the rooster crows, mas antes do galo cantar, you're going to betray me. você vai me trair. And Peter did exactly that. E Pedro fez exatamente isso. Judas was at the table, Judas estava na mesa and Jesus gives Judas e Jesus dá para Judas the bread. o pão. He said, this is my body. Diz, esse é o meu corpo. It was broken for you. Foi quebrado por I know você. you're going to betray me, Eu sei que você vai me trair, but this is my body, mas esse é o meu corpo, which is broken for you. que foi quebrado por você. If Judas would have understood what he meant, Se Judas entendesse o que Jesus estava he would have falando, never hung himself. ele nunca teria se enforcado. He would have realized that the hanging of Jesus Ele teria entendido que Jesus pendurado was going to be his hanging. era ele pendurado. But because he did not discern the Lord's body, Mas porque ele não discerniu do corpo de he Cristo, went and hanged himself. ele foi e se So pendurou. many in the church world today Então, muita gente na igreja hoje think their death is redemptive. acha que a morte dele é redentora. And every day they try to kill themselves spiritually. Então, toda vez eles tentam se matar This is espiritualmente. my body. Mas esse é was o meu broken corpo. for you. Foi quebrado por você. My death was your death. A minha morte foi a Your sua morte. crucifixion is not redemptive. A sua crucificação My não é death is redentora. redemptive. A minha It was morte é broken for redentora. you. Foi quebrado por If you você. discern that, Se você you discernir receive isso, the forgiveness você of vai sin. receber o You perdão do seu receive pecado. Você the abundance recebe of grace. a abundância da And you graça. receive that. E você And recebe even isso. Peter, E até Pedro, who just had the communion, que participou ali da Santa he Ceia, denied Jesus, negou Jesus. and immediately E the rooster crowed. imediatamente o galo cantou. One of my friends said many years ago, Um dos meus amigos falou há he muitos said, anos when the atrás. rooster crows, Ele disse que quando o galo canta, we think that ratted Peter out. a gente acha que aquilo entregou Pedro, But the denunciou o rooster que Pedro was estava not fazendo. crowing Mas to expose Peter. o galo não cantou para expor a Pedro. The rooster was crowing to announce a new day. O galo estava cantando para anunciar um novo dia. Because in the morning, a rooster always starts to crow. Porque toda manhã um galo The canta. first sign of daylight, É o primeiro sinal de luz do dia. the rooster starts to crow. O galo começa a cantar. Do you want me to make George crow like a rooster? Você quer que o pastor Jorge cante igual um galo? I'm crowing like a rooster today. Eu é que vou cantar igual um galo. I'm telling you a new day has dawned. Eu tô contando para você que um novo dia Yesterday you chegou. failed. Ontem você falhou. Yesterday you messed up. Ontem você bagunçou. Yesterday is gone. Mas ontem já passou. This is a new day. Esse é um novo This is dia. my body. Esse é o meu corpo. It was broken for you. Foi quebrado por And você. every time you do it, E toda vez que você you faz do it isso, to remember me. você faz isso para lembrar-se de mim. And even when we come together at a conference like this, E até quando a gente se junta numa conferência we como essa, being many are one bread. We being many are one bread. nós somos muitos, mas só temos um só corpo, um só pão. So we are also bread to the hungry. E então nós somos também pão para aqueles que estão And he famintos. said, every time you come together, E toda vez que vocês se juntarem, you do it to remember me. vocês façam isso para se lembrarem de mim. So every time we take communion, Então toda vez que a gente celebra a Santa Ceia, we are remembering. nós estamos relembrando. We are taking the members of the body. Nós estamos pegando membros put them back do together corpo again. e colocando eles de volta. When the thief said to Jesus on the cross, Quando o ladrão falou para Jesus na cruz, remember me when you come into your kingdom, lembre-se de mim quando entrarem no teu that is reino, an Aramaic word. é uma palavra And it aramaica. means, will you put me back together again? E significa você consegue me reconstruir I novamente. came to tell you, E eu vim te dizer, Jesus wants to put us back together Jesus quer again. te reconstruir He wants to novamente. reconnect Ele us, quer te make reconectar, us part of the body of fazer Christ, você ser parte do corpo de and Cristo bread again. e ser pão novamente. Then the night before his decease, E na noite anterior, a que ele morreu, he took the cup ele pegou do copo. and he said, this cup is my blood Ele disse, essa taça é o meu sangue of the new covenant. da nova aliança. After the Lord said to me, you have an eating disorder, E depois que Deus falou para mim que eu tenho uma desordem no âmbito da comida, you ate your way into the problem. de que eu comi e abri caminho para o He problema, then said to me, ele falou para mim também, tell the people they have a drinking problem. fala para o povo que eles também têm um problema de bebida. I said, a drinking problem? E eu falei, problema com He said, bebida? yes, you have to decide what you're going to drink. E ele falou, sim, você tem que Are you decidir o going que to você vai drink beber. from the waters
of bitterness? Você vai beber das águas do ressentimento? Or are you going to drink of the blood of the new Ou covenant? você vai beber do sangue da nova aliança? Because when you drink the wine of the new Porque covenant, quando você bebe o vinho da nova you are aliança, celebrating a new life. você está celebrando uma nova vida. And so Jesus said to them, Então Jesus falou para eles: I will not drink wine again eu não vou beber do vinho until I novamente drink it new with you in my Father's kingdom. até que eu beba um vinho novo no reino do meu Pai com And vocês. exactly 50 days after that, E 50 dias depois daquilo, they had a Holy Ghost party in an upper room. eles tiveram uma festa do Espírito Santo lá naquele quarto And lá em Jesus cima. popped the cork on the vintage of E wine. Jesus abriu a rolha de um That novo never been vinho. drunk before. E eles ficaram bêbados. And they got drunk E eles ficaram on the bêbados Holy Ghost. no Espírito Because there's no Santo. party like a Holy Ghost E party. não há nenhuma festa Because the como a Holy Ghost festa do party Espírito don't Santo. stop. Porque a festa do Espírito Santo não They acaba. were drunk all right, E eles estavam but they were bêbados, not drunk like you think. mas não bêbados como você They were acha. drinking the wine of the new Eles covenant. estavam bebendo o vinho da nova Because he was aliança. showing them the kingdom of God has arrived. Porque ele estava mostrando que o reino de Deus It's já not where you chegou. go when you die. Não é quando você morre It's e vai where para you algum went when lugar. you got born again. É o lugar para onde você vai quando You você got nasce de novo. translated out of the kingdom of darkness Você foi transladado do reino das into trevas the kingdom of his dear para o son. reino do Filho do seu amor. And the kingdom is not meat and drink, E o reino não é It's comida e righteousness, bebida, é justiça, peace, é paz and it's joy e é alegria in the Holy Ghost. no Espírito So if Santo. you got the Holy Ghost, Então, se você tem o Espírito you are Santo, full of kingdom power. você está cheio de poder do Purpose reino, and propósito potential. e potencial. And if you praise him, E se você vai you'll louvá-lo, raise him. você vai God will levantar come para up ele. out of his holy temple. E Deus vai sair do templo And all the earth sagrado will be e silent toda a terra vai ser because cheia. God's glory is Porque a coming glória back de Deus está to his voltando house para a casa and in dele his people. e no povo God dele. moved out of that temple. Deus se mudou daquele And moved into templo this temple. e mudou para esse The templo. book of Revelation No livro de Apocalipse 21, 21, it says, behold, the tabernacle of God is with men. fala: eis que o tabernáculo de Deus está nos homens. But I like how the Message Bible says E eu it. gosto como a versão da mensagem It fala. says, look, Fala. God has moved into the neighborhood. Fala: olha, Deus se mudou aqui para a vizinhança. He made his home in men. Ele se fez casa, morada no homem. He's their God. E ele é o Deus. They're his people. E eles são o povo And God dele. is going to make all things new. E Deus vai fazer tudo novo. And he tells John, write this down. E fala para These João: words. escreva isso, essas They're true and palavras. faithful. These words are true and Essas faithful. palavras são verdadeira e So confiável. tell your neighbor, Então fala pro seu Look. irmão: olha, God has moved in the neighborhood. Deus se mudou aqui para a vizinhança. Tell them property values just went up. Fala que o valor dessa propriedade aqui aumentou. Because when God moves in the Porque neighborhood, quando Deus se muda para a he starts vizinhança, a major renovation ele project. começa uma renovação It is his new maravilhosa. creation project. É o projeto da nova God has criação. started a regeneration project here in Rio de Janeiro. Deus começou um projeto de regeneração aqui no Rio de God Janeiro. has moved into this Deus se neighborhood. mudou para essa vizinhança. Property values went up. Então o valor imobiliário está subindo. You might say, but Brother House, Você pode dizer, irmão Hiles, I live in the bad area. eu vivo numa área ruim. I say to you, E eu digo para você, start a kingdom colony. comece uma colônia do reino. God has moved in the Porque neighborhood. Deus se mudou naquela vizinhança. He put you there. Te colocou lá. The tabernacle of God is with men. O tabernáculo de Deus está nos homens. We need to realize we carry something. Nós precisamos perceber que nós carregamos algo. And they were carrying the presence of the king. E nós carregamos a presença do rei. And we are part of this new creation E project somos parte desse projeto da nova criação. God is making new. Que Deus está fazendo novo. I just believe we win. E eu acredito que nós ganhamos. Let me say a few other things. Deixa eu dizer mais algumas coisas. I also believe that when Jesus was showing us all of this Exodus paradigm, Eu também acredito que quando Jesus estava nos mostrando esse paradigma do êxodo, there are powerful pictures all through the new covenant. de que há imagens poderosas na nova aliança inteira. Think about Moses. Pense sobre Moisés. Moses only ever asked God for two things. Moisés só pediu a Deus duas Let me coisas. see your glory. Deixa eu ver sua glória. Show me the promised land. Mostre-me a terra prometida. And God let him spend 40 years in Egyptian schools. E Deus permitiu que ele passasse 40 anos em escolas egípcias. He was the heir to the throne of Egypt. Ele era o herdeiro ao trono do Egito. But God called him to go out. Mas Deus o chamou para fora. Because he did exactly what I did one day. Porque ele fez exatamente o que eu fiz um dia. He left the comfort of the palace. Ele deixou o conforto do palácio And he saw God's people are in bondage. e ele viu que o povo de Deus estava em What he was escravidão. born to do E o que ele nasceu para fazer surfaced.
veio à He superfície. said, I was born to be a deliverer. E ele falou, eu nasci para ser um libertador. And for me, E para mim, the Egyptian I had to kill o egípcio que eu tive que matar was my own desire to rule over people like a slave master. era o meu desejo de governar sobre as pessoas como um mestre, um malfeitor. Sometimes I believe that's the greatest Egyptian E às vezes eu acho que esse é o maior egípcio that many of the preachers in the world need to do. que muitos pregadores no mundo Is precisam kill the desire matar. É matar to esse wanna rule desejo over God's people. de governar sobre o povo de Deus. But he went out into the wilderness, E ele saiu para and o for deserto 40 more years, e por mais 40 he was anos keeping sheep. ele estava cuidando He de was learning ovelhas. how to pasture. Ele estava aprendendo a pastorear. So he's 80 years old when he goes into the ministry. Então ele tem 80 anos de idade quando ele entra no And then ministério. he takes 3 million people on a camping trip. E aí ele pega 3 milhões de pessoas e vai numa aventura de camping. These people don't even want to go camping. Essas pessoas nem querem ir fazer acampamento. And 1 Corinthians 10 says they are murmurers. E a 1 Coríntios 10 fala que eles são resmungadores. They're not just complaining it's hot out here. Eles não estão só reclamando que está quente aqui They're fora. not saying there's sand in my shoes. Eles estão falando, tem areia no meu They are sapato. complaining about the miracles they're getting. Eles estão reclamando até dos milagres que eles estão They said recebendo. to God, we hate this light bread that you are giving us. Eles dizem, a gente odeia esse pão que você deu pra gente. We loathe this manna. A gente odeia esse maná. Now the Bible says it had the taste of fresh oil and honeycomb. E a Bíblia diz que tinha gosto de óleo fresco e mel. It was cake. Era bolo. It was good for you. Era bom pra você. It was healthy. Era saudável. And angels delivered it every morning fresh. E os anjos entregavam toda manhã Now, if you're fresquinho. going to complain about cake, Se você vai reclamar de that is bolo, healthy, que é bom, que é delivered saudável, by angels, entregue por anjos. somebody need to slap you. Alguém tem que te dar um tapa. So they're going to complain. E eles vão And começar a God reclamar. said to Moses, E Deus disse para get out of the Moisés, road. I'm going to kill every one of them. sai da frente que eu vou matar todos These eles. people got on God's last nerve. E essas pessoas já deixaram Deus por aqui. And Moses said, E Moisés if disse, you kill them, you got to kill me. se você matá-los, And vai he ter que me became a matar também. mediator. E se tornou um Just like mediador. Jesus became a mediator. Assim como Jesus é o nosso And mediador. so he says to them, E então ele diz para eles, take the people and tell them to go on. então pegue o povo e siga adiante. But while they were complaining, E enquanto eles estavam and while they were reclamando, murmuring, enquanto eles estavam murmurando, Moses got angry. Moisés se irritou. And towards the end of his ministry, E no final do seu ministério, he smote the rock. ele acertou, ele Instead bateu na of, instead rocha, of speak the word concerning the rock, ao invés de falar uma palavra a respeito da rocha. I believe the mistake of our generation E eu creio que o erro da nossa is geração that we are still trying to smite the rock. é que a gente ainda está tentando bater na We're rocha. trying to beat this out of God's A gente people está tentando bater isso e forçar isso para fora do rather povo de than Deus, preach that the rock was already smitten ao invés de pregar que a rocha já and foi his smiting was esmurrada my smiting, e que o esmurro que dele era o meu esmurro and he took what I had e coming de que ele tomou o que so era I meu could get what he has para coming. que eu pudesse pegar o que é dele. And so Moses doesn't get to go into the promised E por land. causa disso Moisés não entra na terra And right prometida. before he dies, E logo antes dele morrer, God says to him, you can't go in Deus diz para ele, você não pode entrar, because you failed to sanctify me one time. porque você falhou em me santificar uma vez. And I said, Lord, E eu disse, Senhor, that doesn't seem fair to me. isso não me parece muito justo. This man only ever asked you for 2 things, Esse homem só te pediu 2 coisas. and he doesn't make it in, E ele não entra na terra and he prometida. only messed up one E time. ele só errou uma vez. And I said, Lord, E eu disse, Senhor, I've already messed up eu já errei one time. uma vez. Today. Hoje. And I said, if he didn't make it, E eu falei, se nem ele conseguiu, then I don't have a chance. então eu não tenho uma chance. And the Lord said to me, E o Senhor disse para I mim, did this to show you eu fiz isso para mostrar para that você not even the mediator of that covenant de que nem o próprio mediador Could make it daquela in by the works of the aliança law. conseguiria entrar na terra had to be prometida by pelo the hearing of trabalho faith. da lei, pelo esforço da lei, teria que ser pela fé. Because if Moses would have made it, Porque se Moisés tivesse conseguido, we would have been forever destined to do it by works. a gente estaria eternamente destinado a conseguir But God fazer did pelo not nosso allow próprio Moses esforço. to get in. Mas Deus não permitiu que Moisés So when people say we're still under entrasse. the law, Brother House, Então quando pessoas dizem a gente I ainda tell está them, debaixo da if lei, Moses didn't make it e eu falo, se Moisés não by the conseguiu, law, I doubt that I will. pela lei, eu duvido Because que eu vou if you are conseguir. guilty of one, Porque se você é you're culpado de guilty of um, the whole law, você Paul é said. culpado de So I toda a lei. decided I wasn't going to try to make it by the works of the law. Então eu decidi que não ia tentar pelo I was going to esforço do da it lei. by the hearing of faith. Eu faria pelo ouvir e pela fé.
And so God says to Moses, Então Deus I'm diz a going to hide you Moisés, in the cleft of the rock. eu vou te I'm going to esconder, put my hand over the rock. eu vou te esconder atrás da rocha e pôr And a then minha I'm going mão, to let all my goodness pass before you. e a minha bondade vai And then I'm passar gonna remove diante de my você. hand. E eu vou tirar a minha And you're mão, going to see my hinder parts. e você vai ver a minha parte traseira. Because in the old covenant, Porque na antiga you aliança, only see God's hinder parts. você só vê a parte traseira He de is Deus. always turning to walk away from Ele you. está sempre virado para andar para Because longe of de your você, failures. por causa das suas But falhas. in the new covenant, Mas na nova He aliança, has no variableness, no turning of shadows. não há variação, não God há will sombra never de turn his back dúvida. on you. Deus não vai nunca virar He will suas never costas leave para you. você, nunca vai te He will deixar. never forsake Ele you. nunca vai te He abandonar. will always be with you. Ele vai sempre estar contigo. And so God showed Moses the promised land from a distance. Então Deus mostrou para Moisés a terra prometida distante. And then the Bible said that God buried Moses E aí diz que Deus enterrou Moisés in a place where nobody knows where he's at to this day. num lugar onde ninguém sabe onde ele está até hoje. And I was driving to Ohio one E day, eu estava dirigindo para Ohio 30 dia, years ago. há 30 anos atrás. Holy Spirit said to me, E o Espírito Santo disse para I'm mim, going to tell you where I buried Moses. eu vou te contar onde eu enterrei Moisés. I said, say on, Holy E Spirit. eu falei, fala aí. He said, I buried Moses the same place I buried you. E o Espírito Santo falou, eu enterrei Moisés no mesmo lugar que eu enterrei você. I buried him in the tomb of Joseph of Eu Arimathea enterrei ele no túmulo de José de Arimateia. because we were all crucified Porque with Christ. todos nós fomos crucificados all com buried Cristo. with him. Todos nós fomos enterrados can't com Ele. find Moses, E se você não consegue achar you Moisés, can't find your old você man. também não vai conseguir So encontrar stop being você on the sin mesmo. hut. Então para de ir a uma Stop caça looking ao for the old pecado. man. Para de olhar pelo He's antigo dead. homem. Ele já He's morreu. buried. Ele está enterrado. God hid him and nobody knows where he's at to Deus this day. escondeu onde ninguém sabe onde ele está até hoje. And so when God did that, Então quando Deus fez isso, the devil fought for the body of Moses. o diabo lutou para And the Lord rebuked him. pegar o corpo de Moisés e I Deus said, o repreendeu. E eu disse, Deus, Why did the devil want the body of Moses? por que o diabo queria o corpo de He said Moisés? he would use the body of Moses as the whole body of the law. E ele utilizaria, Deus disse, ele utilizaria o corpo de Moisés condemn you. como o corpo da lei inteira para continuamente te But condenar. you're under a new covenant. Mas você está debaixo de uma nova So aliança. I thought, God, that's still not fair. E eu disse, Deus, ainda não é justo. Moses missed it all. Moisés não participou de nada. God said to me, E Deus disse para mim, his prayer request was legitimate. o pedido de oração de Moisés era And it legítimo. rang throughout the corridors of heaven for 1,500 years. E ficou ecoando no céu durante 1500 anos. And one morning God said, go get Jacob's ladder. E uma manhã Deus disse, pega lá a Moses. escada de Jacó. Moses is about to re-enter the theater of human expression on a Porque mountain called Transfiguration. Moisés está prestes a entrar na cena humana lá no Monte da And when Transfiguração Moses novamente. came down the mountain, E quando Moisés desceu àquele he monte, sees Jesus. ele vê Jesus. And he realizes glory E ele percebe que is glória not spoken in the corner. não é para ficar lá no It's cantinho, found in the face of Jesus é Christ. encontrado na face de Jesus Cristo. So he got prayer request number one Então answered. esse foi o pedido número 1 que foi And respondido. then E aí he realizes ele the percebe promised land, que a terra it's not prometida a place. não é um lugar, It's a person. é uma pessoa. It's rest in the finished work of Jesus É Christ. descanso no trabalho terminado de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia! Our promised land A nossa terra prometida is not just heaven. não é só o céu. Our promised land is rest in the finished work of Jesus A Christ. nossa terra prometida é descanso And no when trabalho you feed on the finalizado lamb, de Jesus. E quando você se It alimenta do brings you into the Cordeiro, finished work of Jesus isso te Christ. traz para dentro do trabalho terminado de Jesus Cristo. And then you see Jesus, E você vê Jesus, he comes down to the bank of the Jordan River. ele vem na margem do Rio In Jordão. Matthew chapter 3, Mateus capítulo 3, John the Baptist João Batista says, repent, the kingdom's at hand. diz o seguinte: arrependam-se porque o reino está The próximo. word repent means change the way you think. A palavra arrependimento diz mude a maneira que você The pensa. kingdom's at hand. Porque o reino está Put aqui. your hand out a minute. Bota aqui a sua mão aqui Where's fora. your hand? Cadê a sua mão? It's right here. Está bem aqui. He was telling them 2,000 years ago. Ele estava dizendo para eles 2000 The anos kingdom atrás is within your reach. que o reino está ao seu If you could alcance. change the way you think. Se você puder mudar a maneira If com you que can você repent. pensa, se você puder se arrepender. Now let me tell you that many people have repented from law. Então deixa eu te dizer que muita gente se arrependeu da lei. To repent means to turn from Se arrepender significa se mudar or to de turn about. ou se retornar. And when I first started preaching this message, E quando eu comecei a pregar essa a mensagem, lot of people turned from law. muita gente se tornou da lei, But what you turn from is only half of the message. mas de onde você se torna é apenas metade da mensagem. I am not just preaching what we turn from. Eu não estou só pregando I am preaching what we turn toward. aquilo que a gente se desliga, mas aquilo
olhando para onde a gente está indo. we are turning from the government of rules on rocks Porque nós estamos nos tornando de governo em regras em to the pedra government of living spirit. para o governo do Espírito vivo. In the book of Corinthians, No livro de Coríntios, it says if the government of condemnation diz que se o governo da written condenação, on stone tablets que foi escrito em tábuas was de lei, glorious, foi glorioso, how much more of this government of living spirit? quanto mais o governo do Espírito vivo. It is amazing that Moses goes up the É mountain incrível que Moisés sobe o 40 days monte and 40 nights. 40 dias e 40 noites. Jesus goes up into the mountain for 40 days and 40 E nights. Jesus também sobe o monte durante When 40 dias Moses e 40 comes noites. down, he brings the law. Quando Moisés desce, ele traz a lei. When Jesus comes down, he brings the Beatitudes. Quando Jesus desce, ele traz as bem-aventuranças. The Beatitudes As are the bem-aventuranças constitution of the kingdom. são a constituição do reino. They are what teaches us how to receive the kingdom. São o que nos ensina a And how to receber o release it. reino e como So libertar John o the reino, Baptist liberar o reino. Então was João there, Batista and he was saying, repent. estava lá e Change ele the estava way you dizendo: think. arrependam-se, muda a maneira The com que você kingdom is pensa. within your grasp. O reino está ao seu A new alcance. form of government is here. Uma nova forma de The governo está government of aqui. living spirit. O governo do Espírito Vivo. The government of the Holy Spirit governing your life. O governo do Espírito Vivo governando a sua vida. And then John the Baptist, E aí João in that Batista, same chapter, naquele mesmo capítulo, sees Jesus. vê Jesus. He's coming down over the bank of the Jordan River. Ele está descendo a margem do Rio Jordão. And he says, there's the Lamb of God E ele diz: eis o Cordeiro de Deus takes away the sin of the world. que tira o pecado do mundo. John the Baptist João Batista was in the river. estava no rio. And Jesus enters the river E Jesus entra no rio. at the location No mesmo local that they crossed over into the promised land in the book of Joshua. que eles cruzaram para a terra prometida no livro de Josué. Because in the book of Joshua, Porque no livro de Josué, God said to them, Deus disse a when you eles: see a priest quando vocês verem um carry sacerdote the ark into the river, carregar a arca para dentro do rio, you're going to know it's time to cross over. vocês vão saber que é tempo de cruzar, John de the atravessar. Baptist E João Batista Was the son of Zechariah. era o filho de Zacarias. He was a priest. Ele era um sacerdote. And Jesus was the ark. E Jesus era a arca. And it was screaming to this E generation, estava gritando para aquela it's geração: time to cross over. está na hora de The atravessar o mercy rio. seat is right here. O assento de misericórdia está And bem every aqui. Jewish person on the bank, E todos os judeus naquela margem daquele rio entendeu essa because now figura. they are about to cross Porque over agora eles estão prestes a atravessar para uma nova aliança, para uma terra into prometida, the rest of God. para o descanso de Deus. And then God told Joshua, E aí Deus disse a Josué: take 12 stones. pega 12 Get these pedras stones out of the middle of the river. e pega essas pedras de dentro do And when you rio. camp tonight, E quando vocês place acamparem them essa there. noite, coloca essas rochas and lá make a memorial. e faça um memorial. Because one day, Porque um dia your children are going to ask you, os seus filhos vão perguntar para vocês: what does this pile of rocks mean? o que essa pilha de pedras And you're going significa? to tell them E você vai dizer para eles that when an ark entered the river, que quando a arca entrou no the rio, God of the whole earth cut the waters of Jordan off. o Deus da terra inteira cortou as águas do Clear rio back to a city called Adam. para uma cidade chamada Adão. It's not an accident, it's a city called Adam. Não é coincidência a cidade se chamar Because Adão. when John the Baptist carried Jesus into the water, Porque quando João Batista carregou Jesus he para was dentro da cutting the água, waters of Jordan. ele estava cortando a água The do Rio waters of Jordão, death. as águas da morte, Clear back to Adam. até Adão. He was saying it's time to cross over. E ele está dizendo: está na hora de There's a atravessar. promised land that's Tem uma for you. terra prometida para It flows você, with milk and honey. que flui com And leite when e Jesus mel. came up out of the water, E quando Jesus saiu John the daquelas Baptist águas, João looked up Batista over the bank of the Jordan River. olhou para a margem do Rio And in Jordão. Matthew chapter E 3, Mateus capítulo 3, he points at that pile of rocks. ele aponta para aquela pilha de And he pedras said, God is able e diz: Deus é of these capaz stones de fazer dessas to pedras, raise up children levantar delas to filhos Abraham. de Abraão, They pointed at that pile of rocks. e apontou para aquelas And pedras. everything about E this tudo a respeito was disso saying, it's time to cross over. dizia: está na hora de atravessar, It's time to cross está na over. hora de Here atravessar. we are 2,000 years later. E aqui estamos, 2000 And anos depois. we are still fighting over which covenant we are E under. ainda estamos brigando a respeito de qual aliança nós estamos debaixo. Some people chose not to go into the promised land. Algumas pessoas escolheram não entrar na terra prometida. 2.5 tribes 2 tribos e meia said, we'll help you get yours. disseram: nós But we vamos ajudar, chose to stay on this side. mas a gente escolhe I ficar believe desse there are lado. people today in Brazil E eu creio que a gente aqui no that are Brasil, choosing not to cross over. que estão escolhendo não They atravessar. don't know how to leave bondage. Eles não sabem como deixar a escravidão But para I'd hate trás. to be
I'd hate to be them later when their children said, "Why didn't we go into the promised E land?" eu não quero encontrá-los depois quando seus filhos perguntarem por que a gente não Why did entrou we na Terra choose to Prometida? stay in Por que a gente escolheu ficar I don't nisso? know about you, Eu não sei você, but I'm choosing to go in. mas eu estou escolhendo entrar. Because once you get in Christ, Porque uma vez que você está em you Cristo, are in the promised você está land. na Terra And you Prometida. start to live in houses you didn't build. E você começa a morar em Eat casas from que você não vineyards you didn't construiu. plant. E comer de Long colheitas que você não enjoy plantou. the fruit of the land. Curtir a terra. And you will enjoy it for a long E time. você vai curtir a And terra then durante out muito of tempo. you E de você will flow vai fluir milk and honey. leite e mel. Hallelujah. Aleluia. Let me give you one more scripture and I will Deixa- quit because I have a whole lot more I could say, but I'm going to quit. Deixa eu dar para você mais uma escritura. Eu tenho muito mais o que falar, mas eu vou terminar por aqui. Go ahead and read Exodus 14. Êxodo 14, versículo 13 e até o 15. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Now I want to speak some things prophetically Então eu quero falar algumas coisas profeticamente in the closing moments of this meeting. no final dessa mensagem. I have many more things I could say to you, Eu tenho muitas outras coisas que eu podia dizer para você, but I think we are running out of time. mas eu acho que o tempo está acabando. When the children of Israel came here to this Red Sea crossing, Quando Israel chegou na travessia desse rio, he told the people, ele disse ao povo: take your last look at Pharaoh and his armies. dá a última olhada para Faraó e seu I want to exército. prophesy to you this E morning eu quero profetizar para você essa manhã. and say to you, take the last look at your E enemies. falar para você, dá uma All última of your olhada no bondage, seu inimigo. Toda a all sua of your habits, escravidão, all os seus of your hábitos, sin, todos os seus pecados, All of your religious toda a bondage, sua religião any de kind of escravidão, bondage. qualquer I want you to escravidão. look at it one last Eu time quero que você dê uma olhada para ela pela because you última will see vez. them no more Porque again você não vai forever. vê-los nunca mais para sempre. Hallelujah. If I could get the musicians to go ahead and start to come on the A stage. banda pode subir. He said, the Egyptians you see, you will see them again no more forever. Ele disse: os egípcios que você vê agora, vocês nunca mais vão ver. God is going to bring deliverance Deus vai trazer libertação all over the world to his people. no mundo inteiro para o povo dele. I told my interpreter Eu disse last night pro when meu I walked off the intérprete platform. Noite passada, quando eu estava andando na plataforma. These days are days when prophecies that were given over me when I was young are coming to pass every day. Esses são dias que profecias que me foram feitas quando eu era novinho estão começando a se cumprir agora. Even this weekend. E até esse final de semana, The Lord said to me, you will enter into the jets o Senhor falou para mim: você vai entrar nos and jatos you will go and come. e você vai e volta. And the nations of the earth will be glad for you. E as nações do mundo vão se And for the alegrar word por causa that de you você e da palavra que você Because carrega. it will set my people free. Porque vai libertar o meu povo. I have called you E eu te chamei to deliver my people. para libertar o meu povo. And so when God spoke to them and said, you will see the Egyptians no more, Então quando Deus falou com eles que vocês não verão mais os egípcios, they started to cry to Moses. eles começaram a reclamar para Moisés: Moses, Moisés, why did you bring us out here to die? por que você nos trouxe aqui para fora para morrer? See, everybody loves you when everything's going good. Você sabe, todo mundo te ama quando está indo tudo bem. But the moment you leave bondage, Mas no momento que você deixa as amarras da escravidão para trás, sometimes there starts to be resistance. às vezes tem resistência. Pharaoh doesn't want to let you go. O faraó não quer deixar você ir. And so they have Pharaoh behind them Então o faraó está de trás deles and the Red Sea in front of them. e o Mar Vermelho na frente deles. And they're between a rock and a hard place. E eles estão entre um lugar difícil e um lugar impossível. They thought Moses was the great man of God yesterday. Eles achavam ontem que Moisés era o And homem they de were Deus celebrating because he brought them out. e estavam celebrando porque ele tinha os But now libertado. they turn on him and say, did you bring us out here to die? Mas agora eles viram para ele e falam: você trouxe a gente aqui para morrer. The crowd is fickle. E a multidão, If ela you- é instável. If you are moved by what people think, Se você vai ser movido pelo que as One day pessoas they hate pensam, you, um dia eles te the odeiam, next day they love you. no dia seguinte eles te amam. And so Moses said, Então Moisés Lord, disse: what am I going to do? Senhor, o que eu vou fazer? And God said to him, E Deus disse para ele: wherefore criest thou unto me? por que você clama a mim? Now, if this was me, Se sou and I eu, was leading 3 million e eu people, estou liderando 3 milhões de and I saw pessoas, what looked bad, e eu vi o que era ruim, I would be calm
cool and collected in front of the people. Eu estaria calmo e suave na frente do povo. And then I would get on my knees and pray and cry like a baby. E aí eu ficaria de joelho e And choraria say, como um bebê. God, what do you want me to E do? dizer, Deus, o que você quer que eu And faça? Moses was doing that. E era o que Moisés estava And God fazendo. said, why are you crying to E me? Deus perguntou, por que você está falando comigo? I'd say what? E eu digo para Deus, o What do you quê? mean, why am I crying to you? Como assim, por que eu estou falando contigo? And this is what God says to him. E é o que Deus fala para ele. Tell the people Fala pro povo to go forward. para andar. I came to this conference E eu vim para essa because the conferência. theme of it is Porque o tema é go forward avançando in grace. na graça. I came to tell E you, eu vim te dizer, go forward. avance. Because as you go forward, Porque quando você vai para frente, your enemy os seus inimigos, will see no more. você nunca mais os verão. Go forward. Avance. Tell the people, Diga ao povo, go forward. avance. Let's move on. Vamos avançar. Let's go forward Vamos in para grace. frente na Come on, graça. stand to your feet Fica all de over this pé place. nesse lugar. Let's shout unto God Vamos cantar a with the voice Deus of triumph. com uma voz de Our promised triunfo. land is before us. A nossa terra prometida está diante de nós. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Transforma todo mal em bem, é como Deus faz e só Ele faz. Transforma todo mal em bem, e quando faz, é sempre para o nosso bem. É como Deus faz e só Ele faz. Transforma todo mal em bem, mas esse é o nosso Deus. Transforma todo mal em bem, é como Deus faz e só Ele faz. Transforma todo mal em bem, e quando faz, é sempre para o nosso bem. Mas esse é o nosso Deus. Transforma todo mal em bem, é como Deus faz e só Ele faz. Transforma todo mal em bem, e quando faz, é sempre para o nosso bem. Vamos cantar essa ponte, igreja. Vi a imensidão, vi a imensidão de medo e meus arrependimentos, nas lágrimas de sangue sepultando meu lamento. Mas não era a sua cruz ali, assumiu o meu destino. A serpente quis te impedir, só seu calcanhar feriu. Vejo o túmulo vazio agora e a terra se curar. Derrotou o inimigo, vejo a sua luz reinar. Tenho tanta liberdade até se a morte me cobrar. Vamos fazer de novo essa ponte. Vejo a multidão, vamos juntos. Vejo a mansidão de medo e meus arrependimentos, nas lágrimas de sangue sepultando meu lamento. Mas não era a sua cruz ali, assumiu o meu destino. A serpente, só seu calcanhar. Eu vejo o túmulo vazio agora e a terra se curar. Derrotou o inimigo, vejo a sua luz reinar. Tenho tanta, se a morte me cobrar, esse ar que eu respiro, ela não pode roubar. Vamos! Mas esse é o nosso Deus. Transforma todo mal em bem, é como Deus faz e só Ele faz. Transforma todo mal em bem, e quando faz, é sempre para o nosso. Vamos, igreja! Aumente o seu volume. Esse é o nosso Deus. Mas esse é o nosso Deus. Mas esse é o nosso Deus. Transforma todo mal em bem, é como Deus faz e só Ele
transforma todo. E quando faz, é sempre para o nosso bem. É como Deus faz e só Ele faz. É sempre para o nosso bem. Mas esse é o nosso Deus, nosso Deus. Mais uma vez, mas esse é o nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Eu vou convidar você para nós participarmos juntos da ceia do Senhor. Obrigado. Se você por um acaso não tem esse cálicezinho na sua mão, é só você fazer sinal para alguém, os nossos voluntários que estão aí nos corredores. Alguém vai chegar até você, vai entregar. Você vai abrir, tem 2 lâminas aqui de alumínio, 2 tampas de alumínio. A primeira você remove e você vai encontrar esse pedacinho de pão, que é como o pão que Jesus usou naquela Páscoa, que eu costumo chamar não a última ceia, mas que eu costumo chamar a primeira ceia da nova aliança. O matzá, pão que os judeus fazem e comem até hoje, pão sem fermento, porque Jesus é o pão sem fermento. Fermento na Bíblia muitas vezes tem simbolizado o pecado. Jesus, o pão sem fermento, o cordeiro sem pecado, o cordeiro sem mancha, sem mácula. Ele disse: tomem, comam, isso é o meu corpo. Depois ele pegou o cálice e entregou dizendo: tomem e bebam, isso é o sangue da nova aliança, o meu sangue, o sangue da nova aliança, e façam isso em memória de mim. Em nenhum lugar da Bíblia diz: façam isso apenas uma vez por mês, ou façam isso uma vez por ano. Mas há uma liberdade para que nós façamos quantas vezes nós desejarmos. Não simplesmente quantas vezes nós precisarmos, mas quantas vezes desejarmos. Porque quando você faz esse aparente cerimonial, esse memorial, você está honrando a obra de Jesus por você, a obra de Jesus na sua vida. O corpo foi quebrado, o corpo de Jesus foi moído, o corpo de Jesus foi dilacerado, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. A Bíblia diz que fisicamente, é difícil de compreender isso, mas que fisicamente Jesus levou sobre si os nossos pecados. Meu Deus! Gente, uma pedra no rim é uma dor desgraçada. Imagina os pecados da humanidade. O que Jesus não deve ter sentido ali? Mas Ele fez isso porque Ele nos amou. Ele fez isso porque Ele tinha uma missão. Ele fez isso porque Ele tinha um propósito. Ele fez isso porque Ele tinha combinado, arranjado, pactuado com o Pai. Eu serei o Redentor. Eu serei o seu Redentor. E Ele derramou do seu sangue por nós, perdoando todos, não alguns, não os piores, mas todos os nossos pecados. Pai, nós te agradecemos demais por essa obra maravilhosa, feita a nosso favor na cruz do Calvário. Tantas coisas estão ditas, prometidas na tua palavra. Há tantas pessoas que olham para essas promessas e sonham com elas. E nós queremos aqui te agradecer, porque já não temos que sonhar com as promessas, porque elas hoje são parte da nossa herança. E quando nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós nos lembramos: há no universo um Deus que é nosso Pai, que luta por nós, que cuida de nós, que não nos abandona jamais. Muito obrigado, porque o Senhor não está simplesmente perto de nós, o Senhor está em nós. Muito obrigado, Jesus, pela tua obra redentora. Vamos comer do pão.
Você pode abrir esse cálice agora e agradecer a Jesus pelo sangue dele derramado a seu favor, pelo perdão pleno e completo de todos os seus pecados, e por ter sido aliançado através desse sangue com o Deus vivo. Muito obrigado, Deus, porque nessa aliança nós não temos nada além do que crer. Não tínhamos nada para te oferecer, a não ser o nosso coração, a não ser o nosso muito obrigado. E o Senhor nos entregou tudo, tudo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Vamos beber do cálice. Aleluia. Amém. Transforma todo mal em bem. Aleluia, Jesus. Esse é o nosso Deus. Transforma todo mal em bem. Como Deus faz e só Ele faz. Transforma todo mal em bem. E quando faz, é sempre para o nosso bem. Como Deus faz e só Ele faz. É sempre para o nosso bem. Mas esse é o nosso Deus. Transforma todo mal em bem. É como Deus faz e só Ele faz. Transforma todo mal em bem. E quando faz, é sempre para o nosso bem. É como Deus faz e só Ele faz. É sempre para o nosso bem. Mas esse é o nosso Deus. Mas esse é o nosso Deus. Transforma todo mal em bem. É como Deus faz e só Ele faz. Transforma todo mal em bem. E quando faz, é sempre para o nosso bem. É como Deus faz e só Ele faz. É sempre para o nosso. Solte a sua voz. Mas esse é o nosso Deus. Nosso Deus. Faz tudo novo em nós. Mas esse é o nosso Deus. Nosso Deus. Transformando mal em bem. Aleluia! Amém. Pai, nós te agradecemos por esses dias, te agradecemos por essa manhã, por esse encontro, pela tua palavra revelada, ministrada ao nosso coração. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida abundante derramada pelo teu Santo Espírito sobre cada um de nós, e pela semana que nós temos adiante de nós, que será uma semana abençoada. Nós te agradecemos por tudo que temos recebido aqui. Te agradecemos pela nova aliança. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Você pode dar mais uma última salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele é bom demais. Amém, amém. Bom dia, gente. Bom domingo, bom almoço. Não se esqueça que hoje a gente não tem culto à noite. Domingo que vem, novo horário para o culto da noite, 19 horas. Ok? Valeu, gente. Deus abençoe.